Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, meus irmãos, é uma alegria estarmos juntos novamente estudando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, que fala sobre sinais e maravilhas. Nós vamos ver o que de importante essa lição tem para nos ensinar nesta manhã de domingo. O texto base da nossa lição encontra-se no livro de Lucas, capítulo 7, 22 e 23, o qual vou ler nesse momento para nós iniciarmos a nossa preleção. Lucas 7, 22. Então lhes respondeu: Ide contai a João o que tendes visto e ouvido: cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado quem não se escandalizar por minha causa. Esse é o texto. O autor começa a lição falando a respeito de João preso, não João o apóstolo, mas João o Batista, João primo de Jesus, aquele que a Bíblia relata como aquele que vai abrir o caminho e vai anunciar a chegada de Jesus, né? João, filho de Isabel, filho de Zacarias. É esse João que ele é preso, né? E mais para frente tem a sua cabeça decapitada pelo desejo de Salomé, né? João encontra-se preso, em prisão, angustiado, né? João era um homem livre que vivia no deserto, propagando a chegada e anunciando a chegada do reino de Deus e anunciando a chegada do Messias, que é Jesus. E por conta da sua forma de agir e falar e de revelar os podres, né, da alta sociedade, mais especificamente do rei Agripa, ele é preso, ele é colocado numa cadeia e fica ali quase um ano preso, né? Tem privada a sua liberdade e as suas convicções começam a ficar obscurecidas, começam a ficar, como é que eu vou dizer? Começam a ficar, a sua expectativa começa a se frustrar. O autor trabalha com a expectativa de que talvez João tivesse a expectativa de Jesus como um rei terreno, um rei que viria com a força da espada libertar o povo de Israel no sentido cultural, no sentido nacional, no sentido nacionalista, patriótico, não é? Eu creio que João estava mais sofrendo a pressão humana, psicológica e emocional de estar numa cadeia, e isso faz com que a fé, né, diante de determinadas circunstâncias de sofrimento, de pressão psicológica, de pressão emocional, a gente tende a questionar, a rever e se assustar com as circunstâncias, e isso nos faz tremer de alguma forma, e às vezes a gente pode ter um momento de vacilo da nossa fé. E o que João faz? João, ele, depois de ter anunciado, de ter dito que Jesus era o Cordeiro de Deus, de que ele não era digno de anunciar, não era digno de amarrar as correias da sandália de Jesus, ele envia 2 discípulos a Jesus para que questione Jesus, se Jesus era mesmo aquele que haveria de vir, aquele que ele havia anunciado, ou se ele deveria esperar outro, né?
Ele deveria esperar um outro Messias, um outro rei, um outro Senhor, que não Jesus. E Jesus responde com esse texto que nós acabamos de ler, né? Aí ele manda os discípulos falarem para João a respeito das maravilhas e sinais que Jesus tem realizado. Não sinais humanos, mas sinais sobrenaturais, sinais milagrosos, sinais que estavam além da capacidade humana de produzir tais efeitos. Esses discípulos, eles vão até Jesus e informam e falam aquilo que Jesus manda dizer a João. João vacilou. Eu creio que João estava preso. João estava a temer a morte, a temer o momento da morte. E Jesus diz para ele que a expectativa de um reino humano, de um reino temporal, não era o propósito de Jesus aqui na terra. Jesus ele estava informando que a sua capacidade, que o seu reino transcendia a materialidade, transcendia o tempo, transcendia as questões sociais e as questões humanas. Jesus estava dizendo isso. Jesus estava dizendo que o seu reino ele vai muito além da simples instauração territorial, da simples capacidade política de exercer o poder. E o que os milagres de Jesus nos anunciam? Primeira coisa, primeiro tópico da lição: os milagres de Jesus evidenciam a chegada do reino de Deus. Evidenciam. João vinha pregando João vinha pregando exatamente o anúncio de que esse reino vinha, Então ele pregava, e aqui tem o texto que está lá em Mateus 3,2, que João dizia: arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. E Jesus veio exatamente estabelecer esse reino, estabelecer o reino de Deus. Ele veio estabelecer o reino dos céus na terra, e isso teve início com o quê? Com os milagres. Os milagres eles não sinalizavam meramente cura e uma manifestação de poder, mas sim uma manifestação de poder divino, de poder de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio instaurar esse reino, e os valores do reino são completamente diferentes de tudo o que os homens conheciam. Jesus veio implantar um reino temporal, um reino diferente, um reino novo, como disse, não um reino humano, mas um reino do céu, na terra. E onde estava a diferença? A diferença desse reino. Onde estava a diferença desse reino? A diferença desse reino, ela estava no fato de que Jesus ele agia diferente do que se esperava de um rei humano. Jesus ele buscava as pessoas que eram marginalizadas pelo contexto social, e pessoas que precisavam de cura, pessoas que precisavam de respeito, pessoas que precisavam de dignidade. Jesus foi atrás dessas pessoas, pessoas que eram desprezadas pela sociedade de então, que era desprezada pelo contexto social em que viviam, que tinham a sua dignidade destruída. Jesus ia até elas. E Jesus, ele quando fazia um milagre, ele não fazia um milagre apenas para curar o corpo, mas um campo mais amplo, e que a gente vai ver isso mais à frente. Mas o fato é que Jesus ele não veio com espadas, não veio com fogo, ele veio trazer instaurar
um novo reino, com novos valores, com uma nova forma de ver. E ele diz que o menor no reino dos céus, o maior no reino dos céus é o menor no contexto social humano. Tem uma afirmação que Jesus faz a respeito do próprio Jesus, que ele diz que dos nascidos de mulher não há outro maior que João Batista. Não é? E que Jesus estava falando que a morte não era mais um problema. Né? A morte não era mais um problema, a morte não era mais uma questão de fim, a morte não era mais algo que João deveria se preocupar, mas que o Evangelho estava sendo anunciado, que o Evangelho estava sendo proferido, que o Evangelho estava ganhando terreno e as pessoas estavam conhecendo a salvação de Deus através de Cristo Jesus. Essa é a mensagem que Jesus manda para João. O reino de Jesus, o reino dos céus, o reino de Deus chegou, e chegou para mudar e transformar a vida das pessoas, aqueles que estão oprimidos pela sociedade, aqueles que estão desprezados pela sociedade. Foram esses que Jesus valorizou, foram esses que Jesus foi buscar, foram esses que Jesus foi transformar através do seu poder e da sua misericórdia, através da sua graça bendita. Jesus, ele instaurou o seu reino, um reino de glória, um reino de poder, né? Que a sociedade, começando implantando o seu reino através daqueles que a sociedade desprezava, daqueles que a sociedade tratava como escória. A mensagem de Jesus é essa, que a morte, ela não é mais um problema, né? Ela é algo transitório e que não é mais algo com que João devesse se preocupar, mas a instauração do reino, a proclamação do Evangelho. Os milagres de Jesus, eles apresentavam também a mensagem do Evangelho, né? Jesus não curava apenas o corpo, né? Jesus não curava apenas o corpo da pessoa, Jesus devolvia a elas a sua dignidade. Jesus, ele não fazia isso sem objetivo, ele tinha um objetivo ao curar as pessoas, a transformar a vida das pessoas. Ele tinha o objetivo de mostrar a existência de Deus e o poder de Deus. Os milagres, eles tinham esse objetivo, e o sobrenatural de Deus, o poder sobrenatural de Deus exercido por Cristo Jesus, ele tinha, né, a finalidade exatamente disso, de mostrar que Deus estava em Cristo exercendo a sua autoridade, exercendo o seu poder através do reino que ele estava instaurando na terra. Então, Jesus não curava apenas por curar, né? Sempre fazia a ponte com a sua mensagem. Sempre fazia. Sempre Jesus deixava a mensagem do reino. E a mensagem do reino, ela era assim: sempre que Jesus terminava, Jesus dizia: vá e não cometa mais pecado, vá e não peques mais, vá e seja luz. Essa era a mensagem de Jesus. O poder que Jesus exercia, ele exercia com a autoridade de Deus, com a sua autoridade divina. Ele não exercia o seu poder de forma irresponsável, ele não exercia o seu poder sem propósito, ele exercia o seu poder com a finalidade de que dele procedia a graça e a glória de Deus, né? Dele procedia a virtude, o poder que emanava dele era o poder de Deus, o poder do reino dos céus. E a mensagem do Evangelho é essa, que Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo, e Cristo era a personificação de Deus atrelada à humanidade,
a fim de salvar todo aquele que viesse a ele, todo aquele que precisasse de salvação. E Jesus fala isso várias vezes. Jesus disse isso, claro, muitas vezes, né? Quando ele termina a multiplicação dos pães, dos peixes, que ele alimenta a multidão, ele fala para a multidão que ele é o pão da vida que desceu do céu, e que se alimentar dele não mais terá fome. Ou seja, Jesus está falando de algo muito maior do que a nossa necessidade temporal de se alimentar, de consumir alimentos para ficarmos fortes e podermos continuar vivendo, né? Depois de livrar a mensagem à mulher adúltera do apedrejamento e também de curar o cego, Jesus diz que ele é a luz do mundo, a luz que alumia o mundo. Então, os milagres de Jesus, eles estavam sempre ligados o quê? A sua mensagem, né? Os milagres de Jesus, eles evidenciavam e eles mostravam a mensagem do Evangelho às pessoas, a mensagem do reino, como Jesus via o reino, como Jesus implantava o reino, né? E que o reino todo é baseado no Evangelho, que o reino de Jesus, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus, ele é baseado no Evangelho e nos ensinamentos que Cristo deixou, né? Que Cristo pregou para as pessoas. Outra coisa que os milagres de Jesus nos revelam é a sua divindade, né? Além de testificar acerca da chegada do reino e apresentar o teor da mensagem evangelística, os milagres revelam a divindade de Cristo. O Filho de Deus é revelado pelos milagres, né? Jesus apresentou sua divindade em diversas ocasiões, lá nos textos de Mateus, quando acalmou a tempestade, né? Quando curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus, quando perdoou pecados. Quem tem poder para perdoar pecados? Quem poderia perdoar pecados senão Deus? Jesus ele fez isso, né? Ele fez isso. Ele perdoou pecados. A gente vê isso lá no caso do rapaz da maca lá, do aleijado, que ele diz: filho, teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus, os escribas vão questionar ele a respeito de quem és tu para poder quem és tu para poder perdoar pecados? Então Jesus fala lá que para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, ele manda que aquele homem levante, pegue a sua maca e ande. E aquele homem automaticamente aleijado, ele levanta, obedecendo a Jesus, pega a sua maca e anda. Claro que aquele homem foi curado, aquele homem teve a sua enfermidade curada, mas o objetivo ali era dizer o quê? Que Jesus tem o poder de perdoar o quê? Pecados. Jesus estava perdoando os pecados daquele homem, Jesus estava restaurando a dignidade. Queridos, ser cego na sociedade do tempo do judeu era ser inútil, não tinha inclusão social, não tinha sociedade inclusivista, escola exclusivista, não. O camarada era jogado no canto. A mulher que tinha um fluxo de sangue constante, que estava menstruada, tinha que estar isolada, longe de qualquer pessoa. Ela não podia ter contato com ninguém, ela era considerada impura. E aquela mulher já estava sendo considerada impura por 12 anos. A dignidade dela, o respeito, a convivência social dela estava arruinada. Ela não tinha convivência social. Aquilo não existia para ela. E quando ela toca Jesus, mediante a sua fé, e tem a sua saúde restabelecida, tem aquele fluxo estancado, Jesus não estava ali apenas curando uma hemorragia que aquela mulher tinha, ele estava devolvendo para ela
o seu papel na sociedade, a sua respeitabilidade, a sua dignidade. Jesus estava devolvendo para ela o convívio social. Jesus estava devolvendo para ela a sua posição na sociedade. Quando ele restaura o cego lá, quando ele cura o cego e faz com que o cego veja, ele não está só devolvendo a visão, ele está devolvendo o respeito, ele está devolvendo a dignidade, ele está devolvendo para a sociedade alguém são, alguém que vai produzir para a sociedade. E o respeito naquela cultura era só de quem poderia produzir para a sociedade. Quem não poderia produzir para a sociedade não tinha nenhuma utilidade, era um peso, era algo abjeto, algo que podia ser desprezado, que podia ser ignorado. E naquele momento, quando Jesus fazia isso, quando Jesus curava alguém, quando Jesus restituía algo a alguém, a viúva, né, de Naim, quando está saindo com um filho único, uma boa ilustração para a gente entender a questão da viúva de Naim, é só a gente olhar para a história de Noemi. Né? Noemi, ela estava o quê? Ela estava desprezada, ela tinha que voltar para a terra dela, ela voltou para mendigar, para viver à margem, e aí de repente Ruth fica com ela e Boaz acaba o quê? Remindo Ruth, restabelecendo a dignidade de Ruth. Então, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, Jesus não está devolvendo apenas o filho para aquela mulher, ele está devolvendo para aquela viúva, para aquela mulher, a dignidade, o respeito na sociedade, alguém que vai cuidar dela, alguém que vai dar uma vida decente para ela, alguém que vai fazer com que a vida dela se encaixe no contexto social. Os milagres de Jesus, eles fazem isso. Jesus, ele tinha poder para fazer isso. Jesus, ele não estava, queridos, restritos à mensagem envolvida nos milagres, era de que Jesus não estava restrito às leis naturais, Jesus não estava restrito ao tempo, ao espaço, Jesus não estava restrito às questões sociais, às questões morais. Jesus não tinha nada, Jesus não tinha amarras, Jesus tinha o poder de quem criou todas as coisas e de quem sustenta todas as coisas. Os milagres de Jesus, eles revelavam a divindade de Jesus, que Jesus tinha um poder em si de um Deus, o poder de Deus em si. Por isso que ele falava, você quer ver a Deus, você olha para mim e você vê a Deus. Ele dizia, quem vê a mim vê ao Pai, ou seja, quem vê a mim vê a Deus, porque eu sou Deus. Jesus estava fazendo isso, Jesus fazia o que nenhum outro podia fazer até então, e que estava registrado nos livros, que estava registrado nos profetas, para que identificasse a sua divindade. Por fim, na relação de Cristo com o sobrenatural, vemos os espíritos malignos reconhecendo a sua natureza divina. Até os espíritos imundos reconheciam a divindade de Jesus, a natureza divina de Jesus. Até os espíritos imundos se submetiam à autoridade de Jesus. A gente vê isso lá no endemoniado gadareno, citado aqui no texto. A gente vê isso lá no episódio dos porcos, né? Onde os espíritos pedem a Jesus que permita que eles possam ir para os porcos, né? Possam possuir os porcos. A gente vê muitas vezes que os espíritos malignos se submetem à autoridade de Jesus e reconhecem em Jesus a sua divindade. Os milagres, eles tinham esse poder, tinha realidade. Quando Jesus expulsava um demônio, expulsava na autoridade divina, na sua autoridade. E os demônios lhe obedeciam, porque estavam diante de Deus e reconheciam a autoridade de Deus. A autoridade de Deus, ela era uma novidade. A autoridade de Jesus era uma novidade para o povo, para a sociedade daquele tempo.
mas não para os demônios que já sabiam quem era Jesus, já reconheciam a divindade de Jesus Cristo. Jesus tinha essa autoridade sobre a natureza, autoridade sobre a humanidade, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre tudo que existe, porque Jesus é quem sustenta todas as coisas, né? João 1,3 deixa isso claro de maneira muito precisa, porque para ele, por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, ele é a origem, ele é a fonte de todas as coisas, ele é o sustento de todas as coisas e ele é o fim de todas as coisas. A gente vai ver isso lá em Apocalipse 1,8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, essas ditas de Jesus, esses textos, essas afirmações de Jesus, elas deixam clara a sua divindade, o reconhecimento da sua divindade, e os milagres atestam o seu discurso. As curas, as predições, as exorcisões, né? As expulsões dos demônios, a autoridade sobre tudo, a autoridade sobre a natureza, a autoridade sobre o homem, a autoridade sobre os espíritos imundos, toda a autoridade que Jesus possuía evidenciavam o quê? A sua divindade, inclusive o poder de perdoar pecados. Pensar e agir. A prisão fez com que o grande João Batista questionasse suas próprias convicções. Como temos enfrentado as circunstâncias desfavoráveis da nossa vida? As dificuldades têm enfraquecido ou fortalecido a nossa fé? Isso é uma questão a se pensar, isso é uma questão muito importante que precisamos pensar e definir com nós mesmos, né? As circunstâncias da vida, elas fortalecem a nossa fé. Estou dizendo aqui que você não vai sofrer como João estava sofrendo, que você não vai questionar alguma coisa como João fez e questionou. Claro que isso aí é natural do ser humano, mas qual o resultado disso? Você vai desistir de seguir ao Senhor, de permanecer firme na busca pelo conhecimento de Cristo, pela uma eternidade com Cristo? Você vai desanimar do Evangelho? Você vai desistir do Evangelho? Ou você vai sair daquela circunstância mais forte, né? Mais forte, mais determinado, mais próximo de Jesus? Essa é a pergunta que fica. Jesus Cristo veio inaugurar o reino de Deus. Os valores desse reino são muito diferentes daqueles defendidos pela sociedade. Assim como o Senhor apresentou estes valores ao longo do seu ministério, somos desafiados a fazer o mesmo no nosso dia a dia. Você tem apresentado os valores do reino? Quais são os valores que você acredita ser o valor do reino? Você é um pobre de espírito? Você entendeu o que é ser um pobre de espírito? No Sermão do Monte, que nós vimos alguns dias atrás, algumas lições atrás, você compreendeu que os valores do reino não são os valores da sociedade? Você tem buscado valores da sociedade ou você tem propagado e vivido os valores do reino? Esse é um questionamento importante. Os milagres realizados por Cristo apontavam para a revelação de sua natureza divina, bem como para a realidade do reino dos céus e a natureza de sua mensagem transformadora. Não podemos ter dúvida acerca das coisas, pois delas fomos chamados para sermos testemunhas. Você tem testemunhado a respeito de Deus? Sua vida tem sido um testemunho claro da mensagem do Evangelho? De alguém que vive pela fé e alguém que vive da fé? A sua fé tem inspirado outros a caminharem com Jesus? Tem transformado a vida das pessoas? Isso é um questionamento que precisa ser bem trabalhado na nossa cabeça, no nosso coração. Nós precisamos sim sermos testemunhas fiéis de Cristo, testemunhas fiéis do Senhor Jesus. A nossa vida precisa ser um exemplo prático de fé e de caminhada com o Senhor. Nós precisamos desenvolver e deixar isso bem claro na nossa vida, né? Espero que tenha sido muito útil para você. Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e que no próximo domingo você esteja de novo aqui conosco.
né? Nós vamos estudar a lição número 7, que fala sobre a autoridade de Jesus sobre as forças do mal, né? O poder de Jesus sobre as forças do mal. A gente vai estar estudando isso no próximo domingo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se você puder, se você tiver a possibilidade, venha ao nosso templo, venha estar conosco aqui presencialmente, né? Domingo a partir das 9 horas da manhã, escola dominical, 10 horas o culto, e à noite, 20 horas, o nosso culto aqui no santuário.